Bom, e dando continuidade ao próximo painel, que é os desafios e perspectivas para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado jurídico, gostaria de convidar para integrar a mesa doutora Marcela Buccelli, advogada do Banco de Investimento BTG Pactual. Olá, boa tarde. É uma enorme alegria, satisfação poder mediar esse painel, trabalhando com desafios e perspectivas para as relações de emprego no mercado jurídico. Esse foi o questionamento que eu coloquei para todos os painelistas, porque nós percebemos, ao estudar as relações de trabalho, que no mercado jurídico muitos dos bacharéis ou estão em concursos públicos ou estão na advocacia autônoma. Nós encontramos poucos colegas numa relação formal de trabalho e, como comissão, levantamos essa discussão para avaliar quais são esses desafios e como podemos colocar em prática ações para gerar essa acessibilidade nas relações de trabalho. Vamos começar ouvindo a doutora Marcela Buccelli, que é uma advogada de um grande banco, que vai falar um pouco da sua história e perspectiva. Alô, boa tarde. Então, primeiro eu quero agradecer o convite. Foi realmente um prazer, uma honra estar aqui para poder falar um pouquinho aí da inclusão de mercado, porque eu sou advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho, e o meu tema foi sobre a lei de cotas. Então, justamente porque eu estou empregada formalmente, o que é difícil, e eu vi que realmente é muito raro, não chega a 1% de pessoas com deficiência empregadas formalmente. E o porquê, né? Acho que as palavras da doutora Sandra, promotora, eu quase chorei, me emocionei muito, porque ela contou sobre o filho, que lembrou muito da história que eu vou contar um pouquinho aqui, de mim, e de concursos, enfim. Antes de eu ingressar, né, na faculdade, a questão da educação, né, porque que não estava no ensino médio, eu comecei numa escola especializada e fiquei pouquinho tempo, porque na época, né, eu não vou falar a minha idade, mas é anterior à Constituição de 88. Então, assim, eu diria que não tinha nada amparando, nenhuma legislação amparando muito forte as pessoas com deficiência. A luta da minha mãe, porque não era minha ainda, foi muito mais difícil no início, porque não tinha lei. Tinha vontade de querer fazer diferente. E ela, um dia, decidiu me colocar na escola comum, onde não tinha ainda esses programas de inclusão, né? E essa busca foi muito difícil, até que eu estudei num colégio. Depois de passar por vários, eu não posso contar todos, porque eu tenho 10 minutos, e eu falo um pouquinho, eu vou ficar aqui horas se eu contar tudo. Mas depois de passar por várias escolas pequenas, vários tipos de escola, vários tipos de método, eu fui para uma escola tradicional, de padres, né? O nome é Colégio Agostiniano Mendel, não sei se todos conhecem, mas é uma escola tradicional de padres, rígida, onde foi aí que eu me emocionei, né? Com as palavras da doutora. Um dia o meu dia era ótimo, um dia era péssimo, e assim foi, mas eu amava estar lá. Eu amava viver cada dia.
até que eu passei 10 anos nessa escola e terminei. E aí começou a luta de prestar o vestibular, que para mim também era um monstro, porque lidar com as provas era bem difícil, provas grandes, e ainda também estava iniciando essa questão da prova especial, pedir prova, pedir tempo a mais, coisa que eu fazia já na escola, também antes de grandes programas de inclusão. As professoras foram muito no bom senso, no sensitivo, no dia a dia me dando os direitos. Né? Era aquela briga diária de eu preciso disso, eu preciso daquilo, e faziam as coisas para mim por sentirem vontade de eu estar lá. Elevador, nossa, tem exemplos assim enormes. Mas assim, todas as conquistas na escola foram a vontade de me ver estudando lá e dos meus amigos de me verem lá comigo. E aí, na hora da prova, né, eu tinha que sair daquele ambiente que eu conhecia, que eu achava que tinha dado tudo certo, porque eram pessoas amigas, pessoas, né, do meu dia a dia, porque a minha mãe era professora desse colégio, e aí eu tinha que enfrentar um vestibular. Cheguei a pensar que talvez tinha feito tudo errado e aquilo não era para mim. E pedia tempo a mais, briguei em vários vestibulares. Não foi fácil. Eu não passei na FUVEST, tudo bem com muita gente, mas aquilo era um sofrimento. Eu fiz 4 vezes a prova do Mackenzie, que é a faculdade onde eu me formei. Ainda bem, porque eu amo Mackenzie agora. Mas eu fiz 4 vezes aquela prova. Às vezes eu escuto, nossa, você é inteligente, fez direito no Mackenzie. Não, eu fiz 4 vezes a prova. Eu brigava para fazer tempo a mais, para poder ter aquele... Assim, já tinha esse direito, era só pedir, mas quanto tempo, como fazer? Pedir para o médico fazer um laudo adequado. Sabe, são pequenas coisas que são difíceis mesmo. E tudo isso implica para chegar na questão do mercado. E deu certo, eu entrei, me formei, também dando uma pulada, né? Aí, também durante a faculdade, já realmente num ambiente mais onde a legislação começou a amparar as pessoas com deficiência, onde eu tinha colegas estudando direito e conscientes dessa questão, que me ajudaram bastante em lutas na própria faculdade de acessibilidade, de elevador, de conseguir a sala embaixo, né? Porque tinha elevador, mas o elevador quebrava, né? E aí eu lembro bem de um dia, o elevador quebrou várias vezes e foi bem marcante, porque o professor se falava, não, espera aí, todo mundo subia, eu não assistia a aula, e aí arrumava o elevador. No dia seguinte, eu ia. Teve um dia que ninguém subiu. Ninguém subiu e deixou o professor sozinho. E falou, não, a gente não vai subir se a Marcela não tiver. E aí, depois desse dia, a minha sala não era no térreo. Que não tinha por que a minha sala não ser no térreo. A explicação era que era porque o 10º semestre, que sempre era no térreo, ainda não estava no 10º semestre. Então, a partir daquele dia que eu estava, não lembro, acho que no 4º, sei lá, a minha sala foi aquela de lá para frente. E aí depois, né, assim, eu dei um exemplo que foi um dia muito marcante, mas teve vários aí, como eu falei, sempre com a contribuição de todas as pessoas. Aí veio a prova da OAB, né? Outra grande, né? Eu já tinha, pelo menos, né, na minha cabeça, que eu tinha passado no vestibular. Então, ia dar certo. Mas é uma prova também muito difícil, que as pessoas se assustam a gente. E eu estava apreensiva. Como fazer a prova, como não fazer a prova. Mas eu fiz cursinho, eu me preparei. Eu lembro que eu tinha professores bem queridos, bem atentos, apesar de ser uma multidão de pessoas, né? Me apoiando no que pedir, como pedir. Já era uma sociedade diferente, né? Já não era a sociedade de 80, 90. E
eu consegui ser aprovada em um exame. Não fiz mais do que um. Foi uma coisa que me deixou também muito feliz. Eu não fiz 100 pontos, 80 pontos, mas eu fiz só uma prova. E eu escuto que tem muita gente que faz várias. Aí, eu queria, nessa época, né, o Ministério Público. E aí, respondendo para a doutora Sandra, eu tenho paralisia cerebral. Meu diagnóstico é de paralisia cerebral. E eu me inscrevi no concurso do Ministério Público 3 vezes. Eu tentei também. Eu não fiz mais porque eu acho que ainda tem as cotas, mas elas não... Para a questão do concurso público, ela não ajuda, ela ajuda na primeira fase, mas na segunda ela não ajuda ainda, como deveria, talvez, ou para todos os segmentos de deficiência, ou para todas as peculiaridades. Eu tenho muita dificuldade motora, eu brigava muito com o tempo da prova, é uma prova bem grande, com muito conteúdo. Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade. E depois que eu tinha feito 3 vezes a prova, eu estava realmente assim, um pouco desanimada. Não que eu acho a carreira maravilhosa, eu respeito bastante. E não é que eu não acho que o concurso é ruim, mas eu estava desanimada, eu estava numa fase desanimada também, porque eu tive problemas pessoais naquela fase e não estava muito bem. E aí eu decidi deixar a carreira pública e ir para o mercado privado, que eu não tinha percorrido até então, porque antes de tentar o Ministério Público, eu tinha estagiado como conciliadora eu tinha sido estagiária do Ministério Público, eu fui estagiária tanto da área criminal como da Promotoria de Direitos Difusos e Coletivos. Aí eu fui conciliadora jurídica do TJ. Então, eu tinha pautado tudo para o cargo público. E aí eu decidi ir para o privado. Eu vi que o meu tempo acabou, vou tentar resumir aqui. Decidi ir para o privado. E aí, eu notei também uma dificuldade, por isso que eu quis escrever depois, mais adiante, sobre a lei de cotas. Porque, como eu já ouvi aqui na palestra, dizem que o problema é não ter qualificação, né? As empresas apontam várias questões. E eu tinha qualificação, eu tinha estudado bastante, e eu não achava uma vaga para advogado nas empresas. As vagas que se abriam nesses sites sociais, normalmente, são setores administrativos. Talvez já achando que a pessoa não tenha, a maior parte das pessoas com deficiência não tenham qualificação. Mas era difícil de achar uma vaga na área que eu queria atuar. E aí, mas eu fui preenchendo todos os sites e ver o que dava. E teve uma vez que o banco BTG Pactual me achou nessas vagas e me mandou um e-mail me dando essa oportunidade, né? Hoje eu sei que a oportunidade ela veio porque o banco, tudo bem, ele procura sim, e eu tenho ajudado até nessa tarefa de ajudá-los a cumprir a cota, né? É por causa da obrigação da cota, então acho que ela é importante manter sim, porque as empresas vão fazer porque devem. E também porque tem gestores com problemas na família, né? Então, vivem esse dia a dia. Acho que isso toca mais, né? E acaba fazendo a pessoa se abrir. E acho que esse foi o motivo maior da minha oportunidade, que eu abracei com muito carinho, né? Eu não tinha nenhuma experiência em mercado financeiro, eu não sabia nada a respeito, e fui, né? E disse isso na entrevista, mas disse que queria aprender. E aí, no dia a dia, né, eu fui fazendo atividades generalistas, no jurídico, sim, mas de tudo quanto é tipos de tema. E me encantei pelo direito do trabalho, já depois de formada, já depois de toda essa luta, porque eu tinha traçado tudo isso para eu poder estar trabalhando. Acho que foi isso. E eu comecei a ver, mesmo que eu era advogada de uma empresa,
defendendo a empresa em questões trabalhistas, tudo bem, mas eu sempre me preocupei com o RH, como fazer, né, como trazer um bem-estar, como trazer mais pessoas com deficiência ou outras questões para o banco, para agregar a empresa nesse sentido. E aí é por isso que eu fiz a pós nesse sentido e quis escrever sobre a lei de cotas com a conclusão que eu já iniciei falando. Então, eu acho que assim, hoje eu posso, se eu posso ser a pessoa que conduz a carteira trabalhista do banco, né, e preparar pessoas para audiências em tudo, é porque me deram oportunidade, porque eu tracei todo aquele dia a dia e porque me deram oportunidade. Então, eu acho que essa é a minha história, né? Eu não quis falar de leis, porque acho que aqui todo mundo era muito mais gabaritado do que eu para falar. Eu vim mais contar a minha história e dizer que dá certo, né? E é isso, eu acho que deu. Ainda tem muita coisa que eu quero fazer, mas acho que eu já fiz grande parte aí e agradeço tudo e agradeço, né, a empresa que me deu oportunidade, agradeço, né, a escola, a faculdade, enfim, acho que é um poder também coletivo falar aqui de uns ajudarem os outros. Acho que se você também está sozinho, não dá, né? E a minha mãe, lógico, que como eu falei no início, né, não tinha lei nenhuma, e ela acreditou. É isso. Obrigado, doutora Marcela. Eu gostaria só de finalizar e agradecer que o trabalho, na verdade, ele é em conjunto, porque sozinhos não fazemos absolutamente nada. Eu tinha outras coisas para falar, mas eu não vou falar mais nada. E só dizer a Marcela que eu também, como mãe, e o meu filho adolescente tem uma doença rara e deficiência intelectual e autismo, eu sinto orgulho, né, de ver o esforço dela, que é o esforço meu e de tantas mães que lutam a cada dia e brigam, né, para acreditar que é possível. Muito obrigada pela presença de todos. Nós vamos fazer uma foto e ainda tem livros, tá bom? Vamos ver se a gente consegue finalizar esse sorteio. Obrigada. Uma foto para nós? Tá bom.